Então, pessoal, vamos para a nossa correção da aula passada. Esse exercício aqui. Complete as ligações que estão faltando para que as valências dos átomos envolvidos estejam ou sejam satisfeitas. Então, nós vimos que o carbono precisa fazer 4 ligações, o hidrogênio, uma. Geralmente, o oxigênio, o nitrogênio, você tem 2 para o oxigênio e 3 para o nitrogênio. Então, vamos lá. Aqui, ó, a primeira coisa que eu faço, basicamente, é colocar as ligações de carbono, hidrogênio e carbono, carbono. Então, esse carbono está ligado com esse hidrogênio, com esse aqui. Eu não tenho que fazer 4? Tem. Qual é a única possibilidade para ele completar a sua ligação? Ele só pode estar ligado com esse cara. Esse aqui está longe, ó, não está perto. Se esse aqui tivesse aqui, daria para fazer. Então, para ter 4, ele precisa de 2. Eu terminei completando com 2. Esse carbono ele já tem 2 aqui. Ele se liga mais uma com o hidrogênio e mais uma com o oxigênio. Então, ele completou 4. O oxigênio precisa de 2 ligações. Já fez uma aqui, eu completo com mais uma aqui. Então, esse hidrogênio, uma também, uma aqui. Esse carbono precisa de mais uma para 4. Esse já tem uma, precisa de quanto para 4? 3. Qual é a única possibilidade? Se ligar com esse aqui, não tem mais ninguém em volta dele. Então, eu vou fazer um tracinho de 3. Então, ele tem 4 ligações. Esse aqui já fez 3. Qual é a outra alternativa? Se ligar aqui. Beleza? Vamos lá. Esses carbonos aqui, ó. Uma com hidrogênio, uma com hidrogênio. Uma com hidrogênio, com hidrogênio. O cloro, pessoal, eu não mencionei, mas ele faz geralmente uma ligação. Ok? Beleza? Então, aqui, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho esse carbono fazendo a ligação com esse carbono. Falta quantas para 4? Falta 2. Tanto faz essa dupla vir aqui ou aqui, tá? Se você colocar um tracinho primeiro, essa dupla vem para cá. Não tem diferença. A localização a gente já vai ver isso mais adiante. Entre esse carbono e esse aqui faz 3. Então, só falta uma aqui para completar 4. Aqui, esses dois, eles têm pode ter uma dupla ligação aqui. Completou, 4 para esse. Esse aqui falta uma para 4. Esse falta 2 para 4. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui. Esse falta uma. E óbvio, o S, mesmo que você não soubesse quantos que o S faz, só de ter o carbono que precisa fazer 4 aqui, você já sabe que é 2. Né? Aqui, nós temos o mesmo princípio aqui. A única diferença aqui é esse nitrogênio. Ele faz 3 ligações. Para ele fazer 3, ele tem que fazer 2 com carbono, porque o hidrogênio só faz uma, né? E uma com o hidrogênio. Tá? Esse carbono aqui, 2. Esse aqui completa normalmente o que a gente tem feito. Fazer 4 ligações. Tá? Completando aqui para a gente. Esse carbono, por exemplo, o oxigênio faz 2, então ele tem que fazer 2 com alguém. Então a única possibilidade é esse carbono. Esse também precisa fazer 2, então você tem uma à direita, outra à esquerda. Ok? Ficou isso aí, então, na nossa correção. As cadeias carbônicas, entenda a cadeia como uma sequência de carbonos, um atrás do outro ligados, a classificação de cadeias também vem nesse sentido, uma forma de organizar os compostos orgânicos. E a gente vai começar com uma classificação, tá? Que é uma classificação mais geral. Então, a cadeia carbônica pode ser aberta ou fechada, tá? Aberta ou fechada. Essa é a grande classificação geral. Eu tenho 2 grupos de cadeias. As cadeias abertas ou fechadas. A aberta, como o próprio nome já diz, é uma cadeia que não fecha o seu ciclo. Dá uma olhada aqui. Eu tenho uma sequência de carbonos, tá? Com 2 extremidades aqui, ó, uma na ponta e outra na outra, e elas não estão conectadas. Eu não tenho um ciclo. Né? A fechada, diferentemente, tem um ciclo fechando. Só lembrando que eu posso ter, né, uma representação de cadeia que pode ser desse tipo assim, né? Eu posso ter uma cadeia assim, né? Aqui uma cadeia cíclica, eu posso ter uma cadeia, né,
com um quadrado aqui, por exemplo, com os tracinhos sendo as ligações e cada pontinho, né? Cada pontinho desse aqui, um carbono, né? Então, esses são exemplos de cadeias fechadas e abertas, bem básico, bem simples. Seguindo adiante, nós temos uma classificação não muito mencionada, mista, que seria a junção de uma aberta com uma fechada. Tá? É uma terceira classificação que é pouco pedida, mas está aqui. Tá? Eu tenho uma parte fechada, dá uma olhada aqui. Uma parte fechada, que é essa parte aqui, né? A cadeia fechada. E eu tenho uma parte aberta aqui. Então, ela é mista porque se compõe das duas classificações. E as cadeias também podem ser, dá uma olhada, classificadas como normais, né? Ou ramificadas. Tá? Só lembrando que a gente vai primeiro classificar as cadeias abertas. Tá? Eu esqueci de mencionar anteriormente. Né? Então, nós temos nas cadeias abertas, tá? Classificando as abertas agora, eu tenho as cadeias normais e as cadeias ramificadas. Tá? As normais, elas têm duas extremidades, veja você. Tem essa e essa extremidade só. É como se fosse uma linha. As ramificadas, eu tenho mais de duas extremidades. Essa tem, né, essa extremidade aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Então, dentro das cadeias abertas, que nós vamos estudar agora, a sua classificação, eu tenho as normais, né, e as ramificadas. Ramificada é a mais simples aqui. Ó. Olhou, viu essas ramas, digamos, né? Esses vários ramos aqui em volta de uma cadeia maior, eu tenho a ramificada. E a normal é uma linha só, uma sequência só de carbonos. Só lembrando, estamos na classificação das cadeias abertas, né? Estamos estudando a classificação das abertas agora. Ainda nas cadeias abertas, tá? Nós temos também as homogêneas e as heterogêneas. Tá? Dá uma olhada. A homogênea é uma cadeia que só tem carbono nela. Tá? Por exemplo, essa cadeia aqui, ó, só tem carbono. Só tem carbono. Não tem nada estranho a carbono no meio da cadeia. Tá? Tem o hidrogênio aqui, por exemplo, mas esse hidrogênio, na verdade, ele está ligado aqui, né? Não tem sentido. Ele não é um problema. Mas, na verdade, eu tenho o quê? Carbono, carbono, carbono. Dá uma olhada aqui. Carbono, 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 carbono. Aqui também, carbono, carbono, carbono. Uma sequência de carbonos. A cadeia é homogênea. Eu tenho esse oxigênio aqui, mas ele está fora da cadeia. Ele está à parte da cadeia. Ele não está no meio da cadeia. Por isso, essa classificação ela é tida como homogênea. Então, eu posso classificar uma cadeia assim. Ou então, minha cadeia pode ser também heterogênea. Para ser heterogênea, ela tem que ter o heteroátomo. Dá uma olhada aqui. O que é o heteroátomo? O heteroátomo é um elemento estranho a carbono no meio da cadeia. Então, dá uma olhada aqui. Eu tenho um oxigênio aqui no meio da cadeia. Nessa outra cadeia, eu tenho um oxigênio também no meio. Aqui eu tenho um nitrogênio no meio da cadeia. Então, eu tenho a cadeia homogênea, somente carbono na cadeia, tá? E a heterogênea, eu tenho um átomo estranho a carbono no meio da cadeia. Ainda nas cadeias abertas, tá? Considerando ainda as abertas, elas podem ser classificadas como saturadas ou insaturadas. E isso aqui diz respeito ao tipo de ligação. Cadeia saturada tem ligações simples apenas. Dá uma olhada. Ligação simples, 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 simples. Cadeia insaturada tem ligação dupla ou tripla. Dá uma olhada. Dupla ligação são os dois tracinhos, né? Tripla ligação são os três tracinhos aqui. Aqui eu tenho duas duplas. Então, saturada, ligação simples. Insaturada, ligação dupla. Na classificação das cadeias fechadas, as cadeias podem ser aromáticas ou alicíclicas. Cadeia aromática tem um aspecto especial. Esses compostos possuem o que a gente chama de anel benzênico. Então, toda vez que você vê um composto com o formato de um hexágono e com a bola no centro, esse composto é considerado um composto aromático. Esse conceito de aromático tem algumas
particularidades que nós não vamos ver, mas a princípio basta você identificar esses caras aqui, ó, com essa bolinha aqui dentro. Tá? Ele pode vir assim, com a bolinha dentro, ou ele pode vir assim, ó, o hexágono. Então, veja, são 6 carbonos, considerar que cada ponto é um carbono. Então, ele pode vir com duplas ligações alternadas. Então, eu tenho uma dupla aqui, alterno, outra aqui, alterno, outra aqui. Tá? Então, ele pode vir dessa forma. Essa bolinha é uma forma de escrever essas duplas. Por quê? Porque os elétrons dessa dupla aqui, eles não têm lugar fixo. Tá? Então, eu escrevo essa bolinha como uma forma de sintetizar essa ideia. Porque esses elétrons não estão aqui confinados nessa ligação. Ele está girando em certo sentido aqui, tá? E por isso que eu coloco essas duplas alternadas. Eu poderia fazer isso também, ó. Deixa eu estar feio isso aqui, né? Deixa eu apagar tudo de novo e refazer. Eu posso ter isso aqui, esquece esse traço aqui. Eu posso ter a dupla, veja, minha dupla aquela hora era aqui, né? Eu posso ter ela aqui agora. Veja, alternando. Então, tanto faz ela estar aqui ou estar aqui, ela tem que alternar, uma sim, uma não. Então, são duas formas de escrever o mesmo composto. Tá? Esses compostos aromáticos têm essa característica. Daí eu posso ter um anel, eu posso ter 2 anéis ou 3 anéis, dependendo do composto, como é o caso desse aqui. Então, essas são as aromáticas. Ok? E eu tenho as cadeias alicíclicas. As alicíclicas são cíclicas, ou seja, fechadas, só que elas não são aromáticas. Então, são acíclicas não aromáticas. Eu posso ter um triângulo aqui representando uma cadeia com 3 carbonos fechada, né? Uma cadeia com 4 carbonos fechada e uma com 6 carbonos. Veja a diferença. Esse cara aqui é um hexágono com ligações simples. Esse cara aqui, esse aqui é um hexágono com ligação dupla, que é esse mesmo cara, né? Esse aqui é esse cara aqui, né? É o mesmo, representado de uma outra maneira. Só lembrando que o hexágono, eu posso ter também essas possibilidades. Posso ter um hexágono com uma ligação simples, não é aromático. Posso ter com 2 ligações, ainda não é aromático. Só vai ser quando eu tiver 3 ligações no anel, que é a mesma representação da bolinha no hexágono, né? As cadeias fechadas ainda, as aromáticas podem ser classificadas em mononucleares ou polinucleares. Mononuclear é porque só tem um anel. Portanto, é só quando eu tiver um hexágono aromático. As polinucleares é quando eu tenho vários núcleos, né? Ou seja, vários anéis desses. E, portanto, eu tenho que ter 2 hexágonos no mínimo. Então, aqui eu tenho um anel aromático aqui, né? Deixa eu só mudar a nossa setinha para melhorar. Eu tenho um anel aromático aqui, eu tenho outro anel aqui, outro anel aqui, outro anel aqui. Enfim, eu tenho aí as polinucleares. Poli significa vários, né? E nucleares significa núcleo. Então, vários núcleos aromáticos. Tem uma coisa que não está aqui. Dentro das polinucleares, eu posso classificar em núcleos condensados e isolados. Quando eu tenho um núcleo grudadinho aqui, ó, eles estão grudados, então eu digo que ela é polinuclear, porque são 2 núcleos, e eu digo que ela é condensada, porque está junto, né? Ou então eu posso dizer que ela é polinuclear com núcleos isolados. Então tem essa classificação aqui dentro das polinucleares, tá? Um detalhezinho. Núcleos condensados, essa aqui. Núcleos isolados, essa aqui. Tá? Ainda as cadeias fechadas, tá? As alicíclicas, que são as não aromáticas, né? Elas podem ser classificadas como homocíclica, ou seja, não tem nenhum átomo estranho a carbono, ou heterocíclica. Veja o heteroátomo aqui, ó, o nitrogênio aqui,
o nitrogênio aqui. Esse oxigênio não é heteroátomo, ele não está na cadeia, né? Quem está na cadeia é esse cara, ele é o heteroátomo. Portanto, o homocíclico é uma cadeia cíclica sem o heteroátomo. Heterocíclica é uma cadeia cíclica com o heteroátomo, ou seja, um átomo estranho a carbono no meio da cadeia. Tá? Ainda nas fechadas, nós podemos ter as saturadas, e segue a mesma ideia das abertas. Saturada, ligação simples, veja você, todos esses carbonos, ligações simples. E as insaturadas, né, no caso das fechadas, também ligação dupla e ligação tripla, tá? Segue a mesma ideia das cadeias abertas, tá? Então eu tenho cadeia fechada saturada, quando eu tenho uma cadeia cíclica com ligação simples, eu tenho cadeia fechada insaturada quando eu tenho a cíclica com ligação dupla ou tripla, tá? Pode ser que a cadeia seja fechada com ligação tripla, apesar de não ter o exemplo aqui. Um resuminho, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, que eu peguei de um livro, tá? Ele vai ajudar você a resolver os exercícios, tá? É um resumo bem sintetizado daquilo que a gente viu, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de cadeia aberta e um exemplo de cadeia fechada, de um lado e do outro, tá? Só corrigindo aqui, esse nome está errado, tá? Alifática não é sinônimo de cadeia aberta, tá? O livro está errado, alguns livros têm muitos erros por causa dos detalhes da química orgânica, então a gente tem que sempre ficar atento e, vez ou outra, eu vou corrigir alguns livros aí, não é pretensão não, é porque realmente eles estão errados, tá? Então, tira esse termo alifático aqui, ignora, eu peguei porque eu achei bacana, tá? Esse resuminho, mas o livro tá errado aqui. Alifático significa não aromático, pode ser fechada ou aberta, tá? Esse é o significado real desse termo, tá errado aqui, tá? E alguns livros usam alifático para aberto, tá? Só que está errado, tá? Não vou entrar em detalhes aqui não. Então, eu tenho também aqui a cadeia... Deixa eu voltar com a minha setinha, vai ficar melhor. Eu tenho a cadeia heterogênea, um exemplo de uma. Eu tenho a cadeia homogênea, cadeia insaturada e saturada, o exemplo aí também. Cadeia ramificada, não ramificada, ou normal, ou linear, ou reta, como a gente viu. E eu tenho aqui cadeia aromática ou cadeia não aromática, que seria a alicíclica, tá? Então, bocejei aqui, perdão. Você tem esse resumão aqui, tá? Para te ajudar a resolver o exercício. Olha, eu tenho um exercício resolvido aqui para a gente olhar. Vamos ver como que será pedido nos exercícios que eu enviar para vocês, tá? O geraniol é um dos responsáveis pelo aroma dos gerânios e das rosas. Gerânios são flores, tá? Rosas, um tipo de rosa, digamos assim, tá? Então, eu tenho a cadeia aqui e ele pede para a gente classificar a cadeia carbônica, tá? Deixa eu só ver se meu ponteirinho tá bonitinho aqui. Classificar a cadeia carbônica. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a minha cadeia que eu repeti, tá? Aqui eu coloquei, pessoal, os carbonos de maneira visível. Então, esse carbono aqui, né? É esse aqui. Esse aqui da cruzinha aqui é esse aqui. E assim por diante. Só para ficar mais fácil. Então, quando eu pedir para você classificar uma cadeia, você vai ter que olhar para ela e classificar em todos os pontos que a gente viu. A gente começou vendo lá, era aberta ou fechada, saturada ou insaturada, ramificada ou não ramificada. Então você vai tentando classificar ela de toda forma. A primeira classificação que você tem que colocar é se ela é aberta ou fechada. A gente sabe que ela é aberta, né? Então a cadeia é aberta ou acíclica, tá? Ela é homogênea ou heterogênea? Tá? Ela é uma cadeia homogênea porque não tem o heteroátomo. Tem o oxigênio aqui, mas veja, ele está na ponta da cadeia. Para ela ser heterogênea, o oxigênio teria que estar, lembrem-se vocês, teria que estar aqui, ó, no meio da cadeia, né? Teria que ter um oxigênio aqui, um átomo estranho, bem aqui. Não tem, ela é homogênea, não inclui heteroátomos. Quanto à ligação, você veja
que ela tem duas insaturações, portanto ela é insaturada, ou seja, tem ligação dupla ou ligação tripla. Nesse caso, é ligação dupla. E ela é ramificada, né? Dá uma olhada aí. Ela tem essa extremidade, essa extremidade, essa extremidade e essa extremidade, né? Se ela não tivesse esses dois aqui, ó, esses dois carbonos de azul, se você tampar eles, esse e esse, ela fica linear, não ramificada. Como eu tenho esses carbonos aqui, esses aqui, né? Então ela é ramificada. Para finalizar, eu tenho exercícios. Você vai classificar as cadeias carbônicas aqui de acordo com o que a gente viu no exemplo citado anteriormente, e você vai postar atividade no grupo, ok?